Bom, pessoal, vamos começar então mais uma aula nossa, continuando a parte de vetores cartesianos, ok? Bom, agora nós vamos direto aí na parte de direção do vetor. Assim como nós vimos já, o vetor tem que ter módulo, direção e sentido. A direção de um vetor no espaço nós caracterizamos através dos ângulos alfa, beta e gama, não é isso? Alfa relaciona-se o vetor ao eixo x, beta relaciona-se o vetor ao eixo y e gama ao vetor para o eixo z, tá? Essa sempre é a sequência. E olhem só como ele é escrito, tá? A gente tem que tomar cuidado do seguinte, o alfa sempre vai ser do vetor para o eixo positivo de x, tá? Existe diferença de eu tentar trazer esse vetor para o lado negativo. O beta, mesma coisa, do vetor para o eixo positivo de y e o gama do vetor para o eixo positivo de z. Isso é bom vocês guardarem que a gente vai utilizar bastante. Alfa x, beta y, gama z, tá? E sempre para o lado positivo do eixo. Como que nós encontramos esses ângulos? Nós também podemos chamar isso aqui de ângulos diretores, em alguns casos cossenos diretores. Por quê? Sempre nós estamos utilizando a relação cosseno. E reparem o porquê disso. Se eu quero encontrar a componente x desse vetor, conhecendo já o ângulo, a componente do vetor está do lado do ângulo. Olha só, o vetor tá aqui, o ângulo está aqui e a componente está de cá. Lembre, quando a componente está do lado do ângulo, nós utilizamos cosseno. A mesma coisa acontece para o ângulo beta e para o ângulo gama. Por isso que é sempre cosseno. Alfa, cosseno inverso, AX pelo módulo de A, beta, cosseno inverso de AY pelo módulo de A, e gama, cosseno inverso de AZ pelo módulo de A. Já vou adiantar uma parte da aula. Isto daqui é um vetor unitário. Lembra quando a gente faz componente dividido pelo módulo, tanto para x, y e z, isto daqui é vetor unitário. Então, o alfa nada mais é do que cosseno inverso do vetor unitário em x. Beta, cosseno inverso do vetor unitário em y e gama, cosseno inverso do vetor unitário em z. A fórmula vem deduzir isso para a gente, ó. Vetores unitários de A, AX pelo módulo de A, AY pelo módulo de A, AZ pelo módulo de A. Olha como é que essa parte é igual aos ângulos diretores. AX pelo módulo de A. Então, quando eu conheço o ângulo, automaticamente eu também já conheço o vetor unitário. E oposto, se eu conheço o vetor unitário, eu também já conheço os ângulos diretores. Para encontrar o módulo do vetor, não tem diferença. A única coisa é que aumenta uma componente aqui. Lá em duas dimensões, a gente trabalhava com essa fórmula aqui. Agora a gente aumenta ax ao quadrado mais ay ao quadrado mais az ao quadrado. Tira a raiz disso, eu já tenho a força resultante, no caso o vetor resultante no espaço. Aqui também, olha lá, ó, o vetor unitário também pode ser escrito como cosseno de alfa. Mais uma vez, nasce dessa fórmula aqui. Se o ângulo diretor vai ser cosseno inverso do vetor unitário, se eu quero encontrar o vetor unitário, basta eu bater cosseno do ângulo. Se você já conhece o ângulo, vamos supor que alfa seja de 60 graus. Se você fizer cosseno de 60, você já encontra a componente x do vetor unitário. A mesma coisa para a componente y e a mesma coisa para a componente z. Isso aqui vem reafirmar aquilo que eu disse para vocês. Se eu conheço um ângulo diretor, eu conheço o vetor unitário. E se eu conheço o vetor unitário, eu também conheço os ângulos diretores. Ok? E essa última fórmula que eu tenho aqui, quando eu já conheço dois ângulos, o terceiro eu consigo através dessa fórmula. Eu não preciso decompor vetor nenhum. É simples, é só utilizar essa fórmula, desde que você conheça, vamos supor, alfa e beta, o gama você consegue encontrar com essa fórmula, tá? Então essa fórmula tem essa finalidade. E essa daqui vem para nos informar o seguinte: quando eu tenho um vetor unitário, eu posso transformar esse vetor unitário em qualquer outro tipo de vetor. Por quê? Porque o vetor unitário não tem unidade e o módulo dele sempre vai ser 1. Dessa forma, eu consigo fazer um vetor força virar um vetor posição, consigo fazer um vetor posição virar um vetor força e assim para qualquer tipo de vetor. Porque o vetor unitário, ele mantém as mesmas direção e sentido do vetor de origem, mas módulo e unidade eles perdem. Então, eu posso transformar vetores. Essa última parte, ó, somatório de vetores, né? A mais B, é só fazer componente x mais componente x, componente y mais componente y, componente z mais componente z. Simples assim, tá? Se eu tiver 10 vetores, isso é uma vantagem do vetor cartesiano. Se eu tiver que fazer a somatória de vetores e eu tiver no meu grupo de forças 10 forças, é só vir somando as componentes x, as componentes y e a componente z. Eu não posso somar elas entre si,
tá? Eu tenho que somar só x com x, y com y e z com z. No final, eu vou ter um vetor cartesiano que ele é a resultante dos outros vetores. A mesma coisa vale para subtração. Se eu quero encontrar a menos b, é só eu diminuir ax menos bx, a y menos by e a z menos bz. Lembrando que tem que ficar aqui, ó, o k para z, o j para y e o i para x, porque são os vetores unitários desse vetor cartesiano, tá? Então, com isso, ó, força resultante é igual somatório de forças e é só vir somando. Componente x, componente y e componente z. No final, eu vou ter só um vetor cartesiano, ok? Pontos importantes que nós já vimos dessa matéria, tá? A análise vetorial cartesiana é usada frequentemente para resolver problemas em 3 dimensões. Nada impeça de você utilizar em 2 dimensões. A única diferença é que em 2 não tem o AZ, tá? A direção positiva dos eixos x, y e z para os eixos unitários, para os vetores unitários, serão I, J, K. Já vimos isso também. O módulo de um vetor a gente extrai dessa maneira, também acabamos de ver isso na aula de hoje. A direção de um vetor cartesiano é dada pelos ângulos diretores em x, y e z, automaticamente por alfa, beta e gama. Alfa para x, beta para y e gama para z, tá? E apenas 2 dos ângulos alfa, beta e gama devem ser conhecidos, porque eu conheço essa fórmula aqui, ó. Então, se eu tiver 2, o terceiro eu acho com essa forma. E para determinar a resultante de um sistema de forças é só somar ou subtrair, ok? Bom, pessoal, é isso e até a nossa próxima aula. Grande abraço.